capítulo é o de número 10. Enquanto você procura, eu quero muito fazer uma oração. Deus de eternidade, Senhor Jesus, nós já somos gratos por tudo que nós experimentamos e ouvimos nessa casa de oração hoje aqui, pelos louvores que foram entoados, Senhor, pelas mensagens que foram dirigidas, pelas orações, pelos cânticos. Mas, Senhor, há uma necessidade maior em nosso coração de ouvir a Tua palavra. Senhor, há uma necessidade muito grande de nós sermos edificados pela Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, todo empecilho, toda barreira, toda inquietação, caia por terra. Senhor Jesus, todo desânimo, Senhor, tudo aquilo que impede que a Sua palavra seja ministrada com poder, com autoridade. Senhor, que haja entendimento, que haja edificação da Tua igreja e do Teu povo, em nome de Jesus. Amém? Profeta Daniel 10. A partir do verso 1. Diz assim a Escritura Sagrada: no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram-se as 3 semanas inteiras. No dia 24 do 1º mês, estando eu à borda do grande rio, o rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. Seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a sua voz era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim, e o meu rosto mudou de cor, se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi das suas palavras, e ouvindo caí, sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me, me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado ao falar. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a ouvir as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para trazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão não se refere a dias, se refere a dias ainda distantes. Irmãos,
Nós estamos falando do profeta Daniel. E o contexto do livro do profeta Daniel é um contexto em que Judá está vivendo um tempo de apostasia, de engano, de mentira, de idolatria. Judá está declinando espiritualmente. O povo que era para ser santo, que foi chamado para ser santo, o povo que Deus olhava do céu e dizia: este é o meu povo, se desviou. E Deus, com sua infinita misericórdia, envia profetas, envia reis e líderes piedosos, mas o povo mata os profetas, o povo cala os profetas e não dá ouvido à voz do Senhor e não se arrepende. Então Deus, ele se levanta e diz o seguinte: Judá precisa ser disciplinado. Eles não entendem, eles não se arrependem. Então Deus decretou uma sentença para Judá e disse o seguinte: esse povo vai ser subjugado por Babilônia durante 70 anos. E assim Deus disse, e assim Deus fez. No ano 606 a.C., Deus levanta uma nação e um rei, Nabucodonosor. E no ano 606, Nabucodonosor, ele acampa às margens das muralhas de Jerusalém, ele entra em Jerusalém, e ele faz a primeira leva de judeus para a Babilônia. Ele pega os sábios e leva para a Babilônia. Inclusive o profeta Daniel vai nessa leva. Em 597, Nabucodonosor volta de novo. E ele novamente, ele pega 10.000 judeus e leva para a Babilônia cativo. Gente, por favor, todo barulho é prejudicial. Por favor, algum obreiro, alguém, vá ali. Por favor. Todo barulho na hora da palavra é prejudicial. Então Nabucodonosor, em 597, leva 10.000 judeus cativos para a Babilônia. E o importante de entender é que é Deus que levantou Nabucodonosor. Mas em 586, Nabucodonosor volta de novo. E após 18 meses de cerco, Nabucodonosor entra em Jerusalém. E ele entra para acabar com tudo. As muralhas, Adilson, vêm ao chão. O templo de Salomão, o luxuoso templo dos judeus, é queimado, é destruído. Os sacerdotes, os levitas foram levados para a Babilônia. O rei Zedequias, que era o rei em exercício, ele assiste os seus filhos serem mortos. E a escritura diz que o exército babilônico fura os olhos de Zedequias e leva ele cego para dentro da Babilônia. Deus está disciplinando o seu povo. Sabe, irmãos, entenda uma coisa: Deus, ele disciplina os seus filhos, mas os bastardos não são disciplinados. Eu já disse isso aqui algumas vezes, eu não sei se vocês entendem isso, mas quando um justo peca, as coisas complicam para o justo. Porque quando o ímpio peca, ele peca na sua impiedade e Deus não lhe cobra. Hoje não. A conta que o ímpio vai pagar não é hoje. Mas quando um justo peca, sabe o que Deus faz com o justo? Ele aperta, ele pesa as mãos.
Ele diz: você se arrepende? Porque se você não se arrepender, eu aperto mais. E é justamente isso que Deus está fazendo com o seu povo. A disciplina é um ato de amor. Por que você disciplina o seu filho? Porque você o ama. Porque você ensina ele, porque você o ama. É o que Deus está fazendo aqui. A obediência, meus irmãos, traz a bênção. Não existe uma receita para ser abençoado e próspero a não ser a obediência. Com Deus não tem negociação. Você quer ser abençoado? É simples. Obedeça. Mas a desobediência traz maldição. E sabe, o que destruiu Judá foi o pecado. O que destruiu a cidade, o templo, as muralhas foi o pecado. Jeremias vai escrever no tempo que as muralhas, o templo e a cidade foi destruída. Lamentações de Jeremias, ele vai dizer que as mães comeram os seus filhos mortos para não morrer de fome. Jeremias vai dizer que mais bem-aventurado foi os que morreram do que os que estão vivos lá na situação que ele passou. Sabe o que é isso? Foi a mão de Deus pesando sobre Judá. Deus está disciplinando o seu povo. Aqueles judeus confiavam no templo. Eles se orgulhavam de ter um templo luxuoso que Salomão construiu. Eles diziam o seguinte: o pensamento do judeu na época era o seguinte: enquanto esse templo existir, nós estamos seguros, nós estamos salvos. Enquanto a arca da aliança estiver no santo do santo, nenhum mal nos toca, nenhum inimigo pode nos resistir. E eu quero lembrar a vocês que anos antes o rei Ezequias sofreu um ataque também do imperador da Síria, Senaqueribe, obrigado. E a Bíblia diz que o rei Senaqueribe orou e Deus se levantou em favor do povo. E em uma noite só, o anjo do Senhor matou 185 mil homens. Será que se o povo tivesse andando em obediência, será que se o povo tivesse sido fiel, se os líderes tivessem sido fiel, se os sacerdotes tivessem sido fiéis, será que aqueles homens não orariam a Deus e Deus também não os livraria do mal? Sim. O problema é que Judá já não andava com Deus. O problema é que se corromperam. O problema é que o pecado se instaurou. E Deus não tolera pecado, irmãos. Ainda mais quando o nosso pecado ele está camuflado com religiosidade. A questão é o seguinte: aqueles judeus, eles orgulhavam-se do templo, porque o templo era uma obra magnífica. Tinha ouro por toda parte. Era luxuoso. E eles acreditavam que nenhum inimigo poderia entrar em Jerusalém, a cidade de Davi. E às vezes nós caímos desse mesmo erro. Diácono Adilson, nós achamos que por nós sermos crentes, por nós frequentarmos a igreja, nós estamos blindados. E nós disfarçamos o nosso pecado com religiosidade. A questão é o seguinte, irmãos: a nossa frequência ao templo não pode garantir vitória espiritual se a nossa vida for governada pelo pecado. Não importa a sua nomenclatura, o seu título, pastor, presbítero, diácono. Quando você e eu dobro o joelho, Deus não enxerga um título na sua testa. Ele enxerga se você ou eu
somos homens e mulheres de Deus ou não. O diabo, ao olhar para você, irmão, ele não vai pedir sua carteirinha de membro para dizer assim: olha, eu tenho carteirinha de pastor, eu tenho carteirinha de presbítero. O diabo não quer saber disso. A questão é, quando você dobra os joelhos, você tem autoridade, você tem poder. A sua vida é regrada por santidade. Judá não servia mais a Deus. Então Deus levanta Babilônia para subjugar a Judá. E eu queria que vocês voltassem os olhos de vocês ao texto que lemos, versos 1 a 3. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada a palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito, e ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão. Daniel falando: naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante quantas semanas? Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passaram umas 3 semanas. Neste capítulo, Daniel tem 84 anos. É um ancião. Sabe o que eu acho interessante, Sérgio? É que Daniel não aposentou. Daniel não jubilou. Ele poderia dizer: eu já estou encerrando as cortinas da minha vida. Judá que se vire. Mas a Bíblia diz que é o terceiro ano de quem? De quem, irmão? Está aí na Bíblia. No verso 1, é o terceiro ano do reinado de... Então você entende uma coisa: se é Ciro que está governando, e Ciro é imperador de qual império? Medo, Persa. Você entende uma coisa: Babilônia já caiu. Então entenda, no capítulo 10 de Daniel, os judeus já haviam passado 70 anos na Babilônia. Babilônia já havia caído, o novo império ascendeu, o império medo-persa. Nós estamos no terceiro ano do imperador Ciro. Os judeus já haviam voltado para sua terra. E a Bíblia diz que a Daniel foi revelada uma palavra. Porque os judeus voltaram, eles estavam reconstruindo. A sentença de Deus era: vocês vão ser subjugados 70 anos por causa do pecado de vocês, mas depois de 70 anos vocês vão voltar, e vocês vão ressurgir das cinzas. Só que Daniel entende uma coisa: os judeus haviam voltado, mas enfrentavam oposição. Os samaritanos interrompeu a construção do templo. Então imagina a cena, irmão. Daniel, ele está na Babilônia, um novo império ascendeu ao poder. Veja como é servir a Deus e ser fiel a Deus. Porque quem serve a Deus, ele está acima da média. Sabia? Daniel, quem é fiel a Deus, ele tira onda. Sabe por quê? Porque Babilônia cai, Nabucodonosor cai, o seu império cai, porém Daniel permanece de pé. Daniel influencia quando Babilônia governava, e agora Daniel influencia quando Ciro governava. O império neobabilônico cai, mas Daniel com 84 anos está de pé. E ele vê a cena. Os judeus voltaram. E ele começa a ver a dificuldade que os judeus têm de reconstruir a cidade, os muros e o templo. Sabe o que Daniel faz? Ele vai buscar ao Senhor. E lembrando que há capítulos anteriores, Daniel já havia orado para o povo ser liberto.
E agora ele vai orar novamente em favor do povo, irmãos. Daniel é um homem de lágrimas. Daniel é um homem de oração. Eu não estou falando de vocês orar e chorar por uma causa sua. Não é isso que Daniel está fazendo. Daniel está orando por uma causa que não é dele. Daniel está encerrando o seu ministério. E ele levanta para orar. E a Bíblia diz que esse homem é um dos homens na Bíblia de maior exemplo de oração. A Bíblia diz que ele, cuidando de 127 províncias, ele orava 3 vezes ao dia. A Bíblia diz que quando decretaram em Babilônia que não podia orar, ele orou, enfrentou a cova dos leões. Deus fechou a boca do leão e livrou Daniel da morte. E Daniel começa então a orar. Ele entende a gravidade da batalha espiritual. Ele entende o nível desta guerra, irmãos. Porque a Bíblia diz, nos textos que lemos, que Daniel, ele vai se privar de algumas coisas por quantas semanas? 3 semanas. Quantos dias? 21 dias. Daniel, ele vai deixar o convívio social e se recolher para um tempo de quebrantamento, jejum e oração em favor da sua nação. 21 dias. Ele ora, ele busca, ele jejuma. Sabe o que estava acontecendo, irmãos? É que Daniel era um homem que entendia o espiritual. E a ordem de Ciro foi dada: os judeus que quiserem voltar a Jerusalém, pode ir, as portas estão abertas. Mas sabe qual é o problema? Os judeus gostaram demais de Babilônia, não queriam voltar mais. Os poucos que voltaram para reconstruir a cidade estavam enfrentando a oposição dos samaritanos. Sabe, irmãos, eu não sei se vocês entendem isso, mas se Jerusalém não é reconstruída, como que o Messias vem? Se a religião judaica não se levanta, como que Jesus vem? Vocês entendem a gravidade dessa guerra espiritual? Não é uma batalha contra um muro, uma cidade e um templo. É uma guerra em oposição ao nascimento de Jesus, aquele que libertaria a humanidade dos seus pecados. E um homem, apenas um homem em Judá entendeu isso, um único homem. Ele se levanta para orar. Agora vem a grande pergunta: por que Daniel não voltou para Jerusalém? Porque Daniel era um homem de estratégia. Acima dele ter 84 anos, era velho, não era bom ele voltar para um monte de escombro. Ele era um homem de estratégia. Daniel influenciaria muito mais dentro da Babilônia do que em Judá. Daniel exerceria mais influência sobre os reis persas dentro da Babilônia, na capital do império, do que na cidade de Jerusalém. Então Daniel começa a orar, começa a buscar, começa a jejuar. Ele entende a necessidade de buscar o Senhor. Agora, por favor, versos 4 a 6. No dia 24 do 1º mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a sua voz, das suas palavras, eram como o estrondo de muitas águas.
após o período de oração de Daniel, de jejum, Daniel, ele tem uma visão. Alguns entendem que essa visão que Daniel teve é a própria aparição de Jesus. Isso se chama teofania. Porque se você observar, essa descrição é muito parecida com a descrição que João faz no Apocalipse de Jesus. Outros pensam que é um anjo, porque no verso 13 vai dizer que esse anjo enfrenta resistência e precisa de reforço. Mas o que vem em questão é que Daniel teve essa visão. Agora, por favor, irmãos, olha como Daniel reage a isso, verso de número 7. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Em primeiro lugar, somente Daniel teve discernimento claro. Sabe por quê? Porque Deus só revela os seus mistérios para quem tem intimidade com Ele. A Bíblia diz que os outros homens fugiram, correram, caiu grande temor. Somente eu, diz Daniel, vi. Só Daniel teve o pleno conhecimento do que estava acontecendo ali. Só Daniel entendeu que ali era uma aparição celestial a ele. Porque Daniel era um homem de oração. Nós, como igreja, nós às vezes falamos muito de oração. Mas precisamos ter uma vida de oração. Agora, segunda coisa, verso 8. Fiquei, pois, eu só e contemplei essa grande visão, e não me restou forças em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, eu não tive força alguma. Segundo lugar, ele passou por um profundo quebrantamento. Ao ver a visão celestial, não houve força em Daniel. Daniel caiu prostrado diante do fulgor do anjo. Sabe por quê, irmãos? Diante da manifestação da glória de Deus, os homens se curvam. Irmãos, a nossa matéria não aguenta ver a glória de Deus. Daniel não teve força. Daniel não teve reação, porque a glória de Deus era tamanha, ele perdeu as forças. O que é um frágil homem diante da glória de Deus? O verso de número 12 diz: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender, a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Daniel experimentou a consolação desse anjo. Então ele vê a glória de Deus, ele perde as suas forças, ele se desfigura, o anjo toca nele e diz: não temas, Daniel. Agora notem o que o anjo diz a ele, verso número 11. Ele ouve que é muito amado. Verso de número 12. Ele toma conhecimento que as suas orações foram ouvidas. Ele ouve que aquilo que é ligado na terra é ligado também no céu, irmão. Ele ouve que Deus aciona os seus anjos para atender os seus filhos quando esses se põem de joelho. E por isso o anjo diz a ele: não temas, Daniel. Agora, ainda no verso de número 12, é que a resposta à oração de Daniel foi imediata. Sabe, irmãos, Daniel, ele aplicou o coração para compreender e para se humilhar diante de Deus.
A minha pergunta é esta: nós temos feito isso? Nós temos discernimento das coisas que acontecem conosco, seja na igreja, seja no nosso lar. Sabe, irmãos, nos falta isso. A guerra de Daniel não era contra os samaritanos, missionária Dilma. Não é porque os samaritanos tinham falado lá com o rei da Pérsia para parar a construção do templo. A guerra de Daniel estava no segundo andar. Era espiritual, não era carnal. E ele aplicou o coração, irmão. Ele teve uma atitude: eu só saio daqui quando Deus me responder. Eu só deixo de orar por essa causa enquanto Deus... Eu só deixo de orar quando Deus falar comigo. Ele aplica o coração. E Daniel é informado o seguinte: que no primeiro dia que ele se ajoelhou, Deus já tinha enviado resposta. No primeiro dia que esse homem dobrou o joelho para entender o que estava acontecendo, Deus enviou resposta. Sabe o que isso significa? Que Deus tem pressa em nos socorrer e responder às nossas orações. Só que, vamos mais adiante. Verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Deus levanta a cortina e fala: Daniel, eu vou te mostrar o que realmente está acontecendo. Desde o primeiro dia que você aplicou o coração, eu já mandei resposta. Porém, o príncipe do reino da Pérsia se levantou. Às vezes nós achamos que as coisas, elas só acontecem e funcionam fisicamente. Isso não é a realidade. Acima de nós existia uma guerra. Acima de nós existe algo que nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos. Existe uma batalha. Existe uma guerra. Então, irmãos, há uma guerra entre anjos do bem e anjos do mal. Então Deus revela a Daniel a realidade de tudo o que estava acontecendo. Agora olha o verso número 14. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Irmãos, quando a gente ora, Deus nos revela. Quando a gente aplica o coração a entender, Deus fala conosco. Porque Deus não nos desampara. Deus não nos abandona e nos deixa ao léu diante das lutas e das guerras que nós enfrentamos. Sabe qual é o problema, Aile? O problema é que nós desfalecemos. O problema é que nós não perseveramos. O problema é que não é em nós, irmãos, aplicar o coração. E nós até oramos, e nós até buscamos,
Mas você precisa entender que existe um mundo espiritual, e nesse mundo espiritual existem guerras. E Satanás é sutil a ponto de resistir às suas e às minhas orações. Então Daniel persevera 21 dias na guerra de joelho. Então Deus vem e manda a resposta a Daniel e diz: Daniel, eu vim fazer você entender, porque eu não vou deixar você sem entender, Daniel, o que está acontecendo. Você precisa entender. Deus revela a Daniel a respeito do futuro, coisas que os olhos de Daniel não veriam. Deus começa a revelar. Daniel é apelidado como o Apocalipse do Antigo Testamento, porque no livro de Daniel, Deus começa a revelar o futuro a Daniel, o futuro do seu povo, porque Deus, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim, irmãos. Deus sabe o que vai acontecer amanhã, Deus sabe o que vai acontecer depois de amanhã. Deus, Ele tem um controle da história em suas mãos. E alguns irmãos entendem como essa expressão príncipe do reino da Pérsia trata-se de um ser sobrenatural, trata-se de uma batalha espiritual. O anjo fala com Daniel sobre a batalha travada nas regiões celestiais. O anjo fala que há uma resistência à oração de Daniel. O apóstolo Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas é contra principados e potestades, contra o inferno e suas hostes. Existe uma guerra a ponto de Satanás ele conseguir criar dificuldades para uma resposta ser entregue na terra. A ponto desse anjo dizer o seguinte: desde o primeiro dia que você, Daniel, aplicou o coração, já tinha resposta. Eu desci com a resposta, mas o príncipe da Pérsia me resistiu. E Deus teve que enviar Miguel, um dos primeiros príncipes. Irmãos, esse nome Miguel na Bíblia só é citado 5 vezes. Uma vez no livro de Judas, outra vez no livro de Apocalipse e 3 vezes no livro de Daniel. E Miguel é o anjo defensor, na verdade o arcanjo defensor do povo de Deus. Se Satanás tem suas estratégias, se Satanás tem os seus métodos, se Satanás tem um jeito para dificultar a resposta chegar, o nosso Deus tem Miguel. Nosso Deus tem o anjo que trabalha em favor daqueles que vão herdar a salvação. E Deus enviou Miguel para pelejar, para a resposta poder chegar até Daniel. E Daniel recebe um toque especial do céu. O primeiro toque, ele recebe um toque para se levantar. Irmãos, existem determinadas guerras que nós enfrentamos que nos colocam, que nos deixam prostrados. Às vezes em nós não há força, Sérgio. Nós não temos forças. Nós nos prostramos. E a primeira coisa que o anjo faz é tocar em Daniel e dizer: levanta-te, põe-te em pé. E o anjo levanta Daniel para falar algumas coisas para ele, para dizer o seguinte: Daniel, você é muito amado no céu.
Você é conhecido no céu, Daniel. Daniel, os céus, irmãos, isso é muito forte para um homem ouvir. Daniel, os céus se movem por causa da tua oração, Daniel. Quando você dobra o joelho, Daniel, a mão do Onipotente trabalha. Ele ouve do anjo que ele é muito amado, ele é desejado. Ô irmão, um homem mortal, cheio de pecado, é amado no céu entre os anjos, entre o Pai, entre o Filho, entre o Espírito Santo. Esse homem chamado Daniel, é por isso que a Bíblia diz, irmãos, que por causa de um homem na brecha, Deus poupou uma cidade. Por causa de Daniel, uma nação foi poupada. Segunda coisa, Daniel recebe o toque para abrir a boca e falar. A Bíblia diz que o anjo, isso está nos versos 16 e 17, toca nos lábios de Daniel, como tocou nos lábios de Isaías. A Bíblia diz em Isaías 6, que Isaías exclama diante da santidade de Deus e diz: eu sou pecador, eu vou morrer. Então o anjo vem debaixo do altar de Deus, com brasas vivas põe na boca de Isaías e diz: Isaías, profetiza. Agora os seus lábios estão purificados, agora você pode proclamar a palavra de Deus. É o que Deus faz com o profeta Daniel. Ô irmão, nós só podemos falar aos homens se nós permanecermos calados diante de Deus. Nós só podemos falar aos homens e prevalecer na nossa pregação quando nós somos tocados nos nossos lábios pelas mãos do Todo-Poderoso. Terceiro, para ser fortalecido pelo anjo. O anjo toca em Daniel para dizer o seguinte: não temas, não tenha medo, não importa a proporção desta guerra, você não precisa estar com medo, você não precisa temer. Daniel, homem muito amado no céu, as suas orações foram ouvidas, e eu estou aqui para te fazer entender o que vai acontecer. Não temas, não temas, seja forte, tenha bom ânimo. Eu já estou finalizando. Você pode estar de pé? Os verdadeiros inimigos do povo de Deus não eram os persas ou os samaritanos, mas sobretudo eram demônios. A nossa luta, cooperador Adilson, diácono, não é contra as pessoas. Daniel compreende isso. E para ter vitória nesse conflito, irmão, você precisa entender o seguinte: que a oração, o jejum e o pranto é a nossa arma de guerra. Está na hora, irmãos, de a gente fazer com aquilo que o apóstolo Tiago disse em sua carta. Ele disse: converta o riso de vocês em pranto, converta a vossa alegria em tristeza, humilha na presença do Senhor, porque Ele vai exaltar. Está na hora, irmãos, de nós usarmos as nossas armas que Deus nos disponibilizou. Nós precisamos ter discernimento para entender a natureza desta guerra.
Você precisa entender que essa batalha não se trava no físico, mas no espiritual. Você precisa entender que através da oração o poder é liberado. Mas Satanás, ele é tão sutil a ponto de resistir, e nós precisamos continuar orando e buscando e perseverando. Por quê? Porque no tempo oportuno Deus vai nos responder e vai nos dar vitória. Pai, nós te damos graça, nós te glorificamos, nós te exaltamos. Senhor, teu é o poder, teu é o reino, tu é a glória, tu é a força, teu é o domínio. Senhor, não há ninguém comparado a ti. O Senhor é soberano e governa sobre tudo e todos. Senhor, nós não entendemos os teus meios de trabalhar, nós não entendemos, Senhor, os teus caminhos, porque são mais altos. Nós às vezes pecamos, às vezes nós não sabemos orar como convém. Mas Senhor, esta noite eu quero falar como falou o rei Josafá: porém, todavia, entretanto, os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. Oh, Deus, nos reveste de poder, de autoridade, de unção, para aplicar o nosso coração a entender, Senhor, os Teus mistérios. Senhor, a vencer esta guerra espiritual que muitas vezes enfrentamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa casa, na nossa família, na igreja, no trabalho. Que nós possamos ouvir como ouviu Daniel: não temas, porque as suas orações foram ouvidas e eu estou aqui para respondê-las. Nos reveste de poder e de autoridade. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós necessitamos do Senhor. Nos leve em paz. Coloca o Teu anjo, nos dá o Teu livramento, nos dá uma noite de paz e de bênção. Abençoa as famílias, os filhos, os pais, os jovens, os anciões. Nos faz crescer, nos faz ser um povo, Senhor, conhecido como o povo que teme ao Senhor. Abençoa essa igreja, cada departamento, cada pessoa, cada visitante. Em nome de Jesus. O grande amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, o Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, sejam com todos e todos digam: amém. Está terminado em nome do Senhor.